noite, para quem não me conhece, eu sou Camila e este é o canal Mestre Tarô. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Neste canal eu ensino você a aprender a ler tarô para si mesmo através das combinações de cartas. E hoje eu queria falar para vocês que eu recebo algumas perguntas, né? Eu até deixei algumas perguntinhas aqui. Eu queria comentar sobre essas perguntas específicas, né? Eu vou ler para vocês e vou explicar. Eu recebo algumas perguntas assim. E essas duas cartas, mais o 3 de espadas? A pessoa perguntou o que significaria. A roda da fortuna, o Ás de paus, mais o 3 de espadas. Aí uma outra pessoa perguntou. Oi, eu perguntei no tarô se eu terminasse com meu namorado, se ele ia aceitar numa boa. Saiu a imperatriz, o diabo e a torre. Aí uma outra pessoa perguntou. Boa tarde, gostaria de tirar uma dúvida. A estrela mais 6 de ouros, mais 7 de copas. Sobre reconciliação. E uma outra pessoa perguntou. Imperador com a rainha de copas pode significar um homem que tem uma amante se sair o louco com o 3 de espadas junto. Então aqui seria tipo 4 cartas, né? Imperador, rainha de copas, mais louco, mais 3 de espadas. Uma outra pessoa perguntou também. Joguei para mim e saiu a carta da torre, mais diabo, mais estrela. E uma outra pessoa perguntou. Perguntei ao tarô se ele vai me procurar e veio. O diabo, 5 de espadas, a morte e cavaleiro de copas. 4 cartas, 4 arcanos aqui. Me dá uma luz, por favor. Comecei o tarô e ainda estou tentando entender melhor sobre. Então, o que tem em comum nessas perguntas que eu queria, explicar aqui para vocês? Vocês observaram que dessas perguntas, eu separei algumas perguntas, né? Acho que separei umas 5 ou 6 aqui, mas tem várias perguntas dessas em que as pessoas tiram, assim, 3, 4, 5, 6 cartas, uma do lado da outra, né? Tipo, dispõe simplesmente ali as 3, 4, 5, 6 cartas, enfim. E aí eu queria explicar algumas coisas para vocês que é importante. Existem 2 formas básicas de leitura. Tem a leitura que é intuitiva e a leitura analítica. Esse nome eu que estou usando analítica, porque vamos dizer que não convencionou-se um nome para isso. Então eu estou usando analítica para fazer essa diferenciação para explicar. A leitura intuitiva a pessoa, vamos dizer que ela não precisa de um jogo com casas estabelecidas. Se é uma leitura intuitiva, ela embaralha lá, enfim, do jeito que ela sentir, dispõe as cartas do jeito que ela sentir e ela vai intuir a mensagem, meio como se ela recebesse, né, se ela canalizasse, né, se ela estivesse recebendo ali do plano espiritual, enfim, de alguma forma ela está canalizando essa mensagem, né. Então, meio que isso. Por quê? Porque uma intuição é algo que ninguém pode ter por você. E nem a ciência sabe explicar exatamente como que funciona a intuição, da onde vem, né? Os psicólogos, eles acreditam que vem do inconsciente da pessoa, como se ela tivesse tanta informação guardada, que o inconsciente fizesse ali um cálculo muito rápido, a partir das referências que ela já tem, de coisas que ela já viveu. Só que como é algo muito profundo, vem lá de informações que ela tem guardada muito profundamente, ela não consegue discernir da onde veio a informação, da onde veio a intuição. Então ela fala, eu senti. Mas isso são alguns estudiosos, né? Eles acreditam que vem do inconsciente. Tem outras pessoas que acreditam que vem do plano espiritual, tal. Mas seja como for, a intuição, ela é que nem a fome, é que nem sentir fome, né? Ninguém pode sentir a sua fome por você. E a intuição é a mesma coisa, ninguém pode ter a sua intuição por você. Então, se a leitura ela é intuitiva, você não chega para uma pessoa e pergunta, o que quer dizer o meu jogo? Não tem como ela falar, porque o jogo é intuitivo. Então,
você sentiu. Não tem como a pessoa saber o que você sentiu. Agora, se você abriu um jogo e você não sentiu nada, você não canalizou mensagem nenhuma, não recebeu nada, então a sua forma de ler não é intuitiva. Então ela é essa forma analítica que eu estou falando. E analítica por quê? Porque você vai usar referências para fazer associações. Então você vai fazer associações de símbolos. Então assim, semelhante ao que acontece na astrologia. O que acontece na astrologia? Você tem os signos, cada signo ele tem, vamos dizer que ele representa, né, uma energia, ele tem vários atributos, vários significados. Da mesma forma, você tem os planetas, e os planetas também têm vários significados. E você tem as casas do mapa astral, e cada casa também pode representar várias coisas, né? Representa uma área da vida, mas abrange várias coisas. E aí, quando vai ler o mapa astral, a pessoa faz uma associação, né? O que touro mais sol, né? Touro mais sol igual tal coisa. E touro mais sol igual tal coisa, mais casa 10 igual tal coisa. Então, assim, ela está fazendo uma associação de símbolos para ela chegar a uma conclusão do que um junto com o outro quer dizer. Então, numa leitura analítica, o que a gente faz? A gente faz uma associação de símbolos, né? Que é meio esse cálculo. Para a gente, então, vamos dizer que filtrar a mensagem. Então, como eu disse, essa é a primeira explicação, né? Tem duas formas básicas de ler, que é a forma intuitiva ou analítica. Você vai fazer um jogo de associação de símbolos, né? Ou associação simbólica. Você vai analisar essas associações. E se você ver que a sua leitura não é intuitiva, você tirou o jogo ali, abriu, não canalizou nada, não sentiu nada, não te veio mensagem nenhuma. Então, a sua leitura não é intuitiva. Então, você precisa de referências para você fazer essas associações, dessa primeira informação. E que eu não vejo, né, muita gente explicando isso sobre o tarô, ensinando isso. E eu tive bastante dificuldade com isso também. Porque na maioria das vezes, né, na maioria dos livros, as pessoas vão ensinar os significados dos arcanos, né, os arcanos maiores, arcanos menores e tal, mas na hora do jogo, né, normalmente a pessoa fica perdida e muita gente simplesmente aconselha, né, ah não, você vai tirar o jogo, aí você vai ter uma intuição, o tempo vai aflorar e tal, mas não foi o que aconteceu comigo. E pelo visto, muita gente tem essa dificuldade, né? A pessoa abre o jogo e fica perdida, não sabe o que quer dizer. Então, a sua leitura não é intuitiva. Essa é uma primeira coisa. Aí, uma outra coisa que eu queria explicar para vocês é assim, tem dois estilos de leitura, e isso já é antigo, né? Isso não é uma coisa nova. Existe o estilo americano e o estilo europeu. Dois estilos, né, duas formas de se ler o tarô. O estilo americano, que ele veio depois do europeu, né, porque os primeiros registros que se tem do tarô vêm da Europa. Então, primeiro você tem o estilo europeu e depois surgiu o estilo americano. No estilo americano, você embaralha os arcanos maiores junto com os menores. Você embaralha tudo junto, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho separadinho, né? Esses aqui são os maiores e os arcanos menores, né? A gente tem 22 maiores, 56 menores. No estilo americano, você faria isso aqui, né? Eu não vou juntar eles aqui que eu uso separado, né? Mas você faria isso aqui, você ia embaralhar tudo junto no estilo americano. E aí você embaralha tudo junto, menor e maior, e na hora de dispor, né, as cartas vão sair ali, então misturadas, né, maior com menor. Isso estilo americano. No estilo europeu, para cada arcano maior, você acrescenta um menor complementando. Então, vou mostrar para vocês. Então, vou dar um exemplo para vocês do método europeu. O estilo, eu não gosto de chamar de método porque confunde, né? Mas vou falar o estilo europeu. Então, vou dar um exemplo do estilo europeu de leitura. Eu acho que vai aparecer ao contrário aí para vocês, né? Mas o que acontece aqui, ó? A gente tem o eremita 6 de ouros. O eremita, então isso que eu vou falar para vocês é uma possibilidade de combinação.
O eremita, ele pode representar lembrança, memória, recordações, como se ele estivesse erguendo a luminária para o passado e trazendo de volta à memória uma experiência que ele viveu. Então vamos dizer que se eu tirasse só o eremita, né? Tirei aqui só o eremita. O tarô poderia estar falando, a pessoa está lembrando de algo, ela está tendo uma lembrança, ela está tendo uma memória, uma recordação, né? Está recordando um evento que ela viveu. Só o eremita. Aí, se eu acrescento 6 de ouros, o tarô está me dizendo qual é a memória que ela está trazendo, né? Qual é a recordação que ela está tendo. Então, vamos dizer que aqui ele está lembrando e o 6 de ouros está vindo como complemento, especificando para mim do que ele está lembrando. Então, ele está lembrando que alguém ajudou ele no passado, 6 de ouros. Ou ele pode até estar lembrando que ele ajudou alguém no passado. Então, só eremita, ele está tendo uma recordação. O arcano menor, ele vem e dá para mim uma especificação. Aqui eu sei que ele está recordando de alguma coisa. Com o arcano menor, eu sei o que é que ele está recordando. A pessoa está tendo uma lembrança. O que ela está lembrando? Que alguém ajudou ela. Então, observa também que essa combinação, né, corrigindo, observa que as combinações, elas são diferentes de você tirar um na frente do outro, ou um após o outro. Porque aqui você não está falando de um evento, né, aconteceu o eremita e depois aconteceu o 6 de ouros. Não, eles estão acontecendo de forma simultânea. Ele está tendo uma lembrança. E que lembrança é essa? É o 6 de ouros. Então, aqui está acontecendo junto, está acontecendo simultaneamente. É o mesmo evento. Ele só me deu a especificação de que lembrança é essa, mas está se referindo ao mesmo evento. Então, não é vamos dizer que uma sequência. Né? Primeiro eremita, depois 6 de ouros. É um complemento. Por isso eu costumo, né, eu particularmente, costumo colocar assim o arcano maior e o menor meio que assim, inclinadinho em cima dele. Né? Só para ficar mais fácil de eu ler, né? De eu falar, esse está complementando esse. Então, beleza. Então, esse aqui é o quê? Um método europeu. O método europeu, você tem, para cada arcano maior que você usar, você vai colocar um menor complementando. Que nem eu dei esse exemplo aqui, o eremita com 6 de ouros. Tá bom? E aí, o que acontece? Na leitura analítica, a gente precisa usar referências. Então, eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês. Vamos dizer que a pessoa, né, ela falou assim, eu vou tirar, sei lá, vou tirar aqui uma carta para mim. Aí ela tira o mago. Só que ela tirou o mago assim, né, ela só falou isso, vou embaralhar aqui e tirar uma carta para mim, tirou o mago. Aí, como que ela vai ler? Né? Porque o mago, vamos dizer que ela só tirou, então ela não determinou nenhum tema, nenhuma pergunta, nenhuma posição, nenhum significado. Tipo, vai representar o quê? O futuro? Vai representar o momento presente? Vai representar como eu estou me posicionando numa situação? Vai representar um conselho ou desafio? Ou o que eu estou fazendo de certo? Ou o que eu estou fazendo de errado? Ou uma carta para o meu ano. Vou tirar uma carta para o meu ano, né? Como vai ser o meu ano, a energia do ano para mim, algo assim. Ou vai representar até minha personalidade. Então, assim, se a pessoa não determinou nada, ela só tirou o mago, fica muito vago, muito em aberto. É difícil ela saber, que nem eu falei, a não ser que ela leia de forma intuitiva. Porque se ela ler de forma intuitiva, ela vai tirar o mago, né, e vai sentir lá, a carta está querendo me dizer isso. Mas se ela não ler de forma intuitiva, como ela vai saber o que o mago está querendo comunicar para ela, né? O que o tarô está querendo comunicar. Então, vamos dizer que eu tirei o mago, né? Aí, tipo, que nem eu falei, o mago sozinho, só ele, fica muito vago. Aí eu posso determinar um tema. Aí eu falo assim, então eu vou tirar, né, um arcano para minha vida amorosa. Eu determinei um tema.
minha vida amorosa. Poderia ser minha vida financeira, né, para minha saúde, ou para minha família, né, para a vida profissional, alguma coisa assim. Mas vamos dizer lá que eu coloquei um tema, eu falei, eu vou tirar um arcano para a minha vida amorosa. Então, nesse caso, eu coloquei uma referência. Eu tenho uma referência para filtrar essa mensagem. Mas ainda está muito vago. Porque aí eu vou falar o quê, né? O que é o mago? É o futuro da minha vida amorosa? Né? Ele está representando o que vai acontecer no futuro? Ou ele está representando o momento presente? Ou ele está representando como eu estou me posicionando na minha vida amorosa? Ou será que o tarô está me dando um conselho para a minha vida amorosa? Então eu também não sei, ainda está muito em aberto. Eu posso ler assim, como eu falei, mas você ainda vai, né, ter que unir a intuição, e a intuição é que ainda está prevalecendo nesta leitura. Porque é amor, mas você não sabe o que o tarô está querendo falar para você. Então você pode fazer o quê? Você tem o tema, que é amor, e aí você pode fazer uma pergunta específica, né? Você poderia falar algo como, eu gostaria de saber se vai surgir alguém na minha vida amorosa. Aí você tem um filtro. Então você tem, né, uma outra referência para filtrar, né? Então você tem primeiro o tema que você determinou, é a minha vida amorosa, e eu vou fazer uma pergunta. Vai aparecer alguém na minha vida amorosa? Aí vamos dizer que ficou mais fácil de você filtrar a mensagem. Uma outra coisa que você pode fazer, uma outra referência que você pode usar é dar uma posição para casa. Então, eu vou tirar essa uma carta e eu vou falar assim, é para a minha vida amorosa e vai representar o futuro. Eu vou tirar esta uma casa e ela vai representar o futuro da minha vida amorosa. Então, com essas duas referências, ficou bem mais fácil de eu filtrar. Tá bom, tá falando da minha vida amorosa e está falando necessariamente do futuro, que vai acontecer no futuro. Ou eu vou determinar, vai estar, né, representando um conselho. Eu vou tirar uma casa e essa casa vai ser uma casa de conselho. Então, você está usando o quê? Referências para fazer essas associações simbólicas, como eu falei. Agora, o que acontece também? Se você tirar um jogo que tem várias casas, né? Se você já pegar um jogo, por exemplo, na internet, Templo de Afrodite, né? Ou a Cruz Celta, ou Peladã, já tem as casas determinadas. Mas você pode, né? Você mesmo determinar as casas, montar um jogo para você de acordo com o que você quer saber. Mas pegando aqui, né? Essas perguntas que eu li para vocês, o que acontece? Então, todas essas perguntas foram assim, né? O que significa, né? Tirou lá o diabo, 5 de espadas, morte, cavaleiro de copas. Tirou a torre, a estrela, né? Sei lá, o pajem de paus. Se você abrir o jogo assim, e você não determinou posição para essas casas, como você vai filtrar a mensagem? Então, como eu falei, ou a sua leitura é intuitiva, ou você precisa determinar casas, determinar referências. Não basta você fazer a pergunta e você dispor várias cartas que você não sabe por que elas estão dispostas desta maneira. E por que você abriu 3 ou 4, 5 cartas? Então, que nem eu falei, de novo, né? Eu fico repetindo bastante isso, né? Acaba sendo repetitivo, mas por quê? Para lembrar que tem pessoas que leem de forma intuitiva. Então, se a pessoa lê de forma intuitiva, beleza, não tem nada de errado. Porém, se as pessoas, né, vamos dizer, que não estão recebendo a mensagem, não estão canalizando, se elas veem isso, que elas não têm essa intuição, então a leitura delas é analítica. Como eu falei, você vai analisar essa associação de símbolos, né? Você vai fazer essa análise fazendo associação com os símbolos, como eu expliquei, como eu dei o exemplo da astrologia. E, né, no caso dessas perguntas, se essas pessoas fizeram essas perguntas, é porque elas não estão tendo a intuição. Então, a leitura delas não é analítica. Então, o que eu estou dizendo para vocês, né, e vocês também, né, que fizeram essas perguntas ou mandaram perguntas,
se você vai tirar o jogo, você não pode só dispor as cartas, né, tirar, vamos dizer, sem ter determinado o que elas vão significar, ou o que vai significar essas posições. Ah, não, vai representar passado, presente e futuro. Ou vai representar, né, o momento, o desafio e o conselho. Né? Ou, enfim, se você tirar 4 casas, 5 casas, você precisa determinar o que elas vão significar, para você conseguir filtrar a mensagem. E aí, uma outra coisa que eu queria falar é que se você está aprendendo, se você está iniciando, não é aconselhável que você tire muitas cartas também. Ou mesmo num jogo que tem posição das casas determinado tal, não é aconselhável que você tire um jogo muito grande, né, que tem muitas casas, ou tire muitas cartas, né, para você fazer associações. Por quê? Quanto mais associação, quanto mais carta, mais associação você vai ter que fazer. Mais trabalho vai dar, e se você conhece poucos arcanos, vai te confundir mais do que te ajudar, né? Então, esse é um conselho, né? Comece com poucas cartas. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, ainda dentro desse exemplo do mago, é que eu tirei lá o mago, né? Então, vamos supor, eu tirei o mago e eu determinei um tema, eu falei, é para minha vida amorosa. E aí eu determinei uma posição para casa, vai representar o futuro. Então, eu vou falar do futuro da minha vida amorosa. Beleza? Aí ficou mais fácil de eu ler, porque eu tenho filtros, né? O significado, né? O mago aqui, ele tá mostrando o que vai acontecer no futuro da minha vida amorosa. Então, são mais filtros. Aí eu falo o quê? Eu posso falar assim, vai acontecer, vai se manifestar, né? O mago pode representar manifestação, o tarô pode estar me dizendo, então essa é uma possibilidade, que vai se manifestar algo, né, que eu estava tentando atrair, por exemplo. Eu estava, sei lá, usando a lei da atração, ou mesmo fazendo uma magia, né, porque o mago é magia também, ou eu estava tentando manifestar de alguma forma. Vamos dizer que uma pessoa na minha vida amorosa, eu quero um namorado. E aí o mago, ele pode representar a manifestação. Está se manifestando, né, na sua vida, isso que você estava buscando, que você estava pedindo, sei lá, para o universo, na sua vida amorosa. Mas se eu acrescento um arcano menor, como eu falei, né, aqui o estilo europeu, que é o que eu ensino para vocês no canal, né, as combinações de cartas, se eu acrescentar um menor, né, se eu acrescentar aqui no caso 6 de copas, aí o que o tarô pode estar falando? Ele está dando uma especificação. Olha, vai manifestar o que você está buscando. Até aqui ele está falando assim, um namorado, vamos supor. Só que com 6 de copas, ele está me dizendo que este namorado que eu vou manifestar, ele é do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu sonhava. Por quê? Porque o 6 de copas, ele pode representar o desejo do coração. O desejo da infância, aquilo que era sonhado, né, desde que era criança, né, ou desde muito tempo. Então, você vai manifestar e você vai manifestar, né, do jeito que você quer, né, do jeito que você desejava, do jeito que você sempre sonhou. Naipe de copas é o sonho também, né, e aqui é como se fossem os sonhos da criança. Ou seja, desde sempre você esteve esperando um namorado assim. Então, o arcano menor, ele está, vamos dizer que ele está deixando a mensagem mais específica para mim. E num jogo, a tendência é que você usando as combinações de cartas, esse jogo fique mais claro e mais seguro. Por quê? Porque você está usando mais filtros. Quanto mais filtro, mais específica vai ser a mensagem. E uma outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês é assim, que muitas vezes vocês fazem perguntas, né, falando, mas é porque eu tô aprendendo e tal. Agora, imagina que você estivesse aprendendo falar inglês, por exemplo, e a professora, né, ela te dá um exercício lá para você traduzir, né, uma música, vamos supor, uma música simplesinha de criança, né, você está começando a aprender, a professora te deu lá, traduz aqui, o parabéns para você, em inglês. E aí você vai lá, ao invés de você traduzir, você vai para o professor e fala, mas o que significa a letra da música?
Você não faz isso, né? Justamente porque a professora te deu o exercício para você aprender inglês, então você não vai perguntar para ela o que significa. Você precisa fazer o exercício. Então, muitas vezes, né, algumas pessoas comentam, mas é porque eu estou aprendendo e tal. E, gente, justamente porque vocês estão aprendendo, que vocês precisam fazer a análise. Você não pode receber a resposta pronta de alguém, senão você não vai sair do lugar. Você precisa fazer análise, você precisa estudar. O tarô, ele demanda estudo, né? Você precisa estudar os arcanos maiores. Caso você queira usar os arcanos menores também, você precisa estudar. Você precisa praticar, né? Que é a carta do 8 de ouros até. Ele está aprendendo, praticando, se dedicando. Então é preciso se dedicar, é preciso estudar. E até um dos motivos de eu ter feito este canal, de eu ter montado este canal, é porque eu não encontrava combinações de cartas. Quando eu ia estudar, né, é um material muito difícil de encontrar. Eu não encontrava as combinações de cartas, né, estudos, né, pessoas ensinando a fazer combinações de cartas. E quando eu encontrava uma coisinha ali ou aqui, alguém comentando, eu percebia que a combinação não era coerente, também não tinha nenhuma explicação de como que a pessoa combinou, mas como que ela fez essa combinação. Então eu não conseguia fazer. Então eu apanhei muito para perceber esse padrão, né? Eu comecei a perceber o padrão, né? A forma como o tarô respondia através das combinações. E eu faço muito registro, né? Que eu até aconselho vocês, olha, tira a carta todos os dias, registra, tal, que vocês vão entendendo melhor a energia das cartas e tudo mais. Mas esse conteúdo que eu disponibilizo para vocês é justamente para ajudar vocês a estudar. Não é para eu responder por vocês, é para vocês mesmo aprenderem a fazer a leitura. E tem mais de 370 vídeos no canal, então tem assim bastante material para vocês estudarem, tem muitas combinações, que é para vocês verem o que? Então o arcano, né, por exemplo, o eremita, então ele pode representar isso também. Então o 6 de copas pode representar isso. Então eu juntando um com o outro, eremita mais 6 de copas, o que que dá? Então é tipo um cálculozinho de matemática, né? A mais B igual a B. Eremita mais 6 de copas, tal coisa. Que eu mostrei aqui para vocês, né? Eremita mais 6 de ouros. Se eremita é recordação, se 6 de ouros é ajudar, ele está lembrando, né, da ajuda. Pode ser a ajuda que ele recebeu, a ajuda que ele mesmo deu para alguém. Então, é para vocês irem observando, né, aprendendo os significados das cartas, significados específicos, que eu também posto bastante para vocês, significados específicos, que é difícil encontrar, porque normalmente você vai estudar os arcanos maiores e os arcanos menores, né, vai ter muita, assim, muitos textos, né, longos, filosóficos, né, ou discursos, assim, também, às vezes, difíceis de entender, porque vem com muitos conceitos místicos, tal, e na hora de tirar mesmo o jogo, você fica perdido, né, porque tem todas aquelas informações, mas você não sabe como encaixar no jogo. E na hora de encaixar no jogo é mais simples, é mais específico. Então eu trago para vocês também bastante significado específico. Então, consulta, gente, consulta, analisa, estuda, senão você não vai sair do lugar. Que nem eu dei esse exemplo, né, de aprender inglês. Se sempre alguém chegar para você e falar, significa isso, ao invés de você traduzir, né, eu mesma aprendi bastante inglês traduzindo música, né, mas dei esse exemplo, né, da professora passou para você lá uma música para você traduzir. Se você não traduzir, se sempre alguém te der a resposta pronta, você não vai aprender. Você não vai sair do lugar. Então é importante que se você, né, quiser aprender, lógico, essa é uma decisão sua, quero aprender a ler tarô. Não quer, beleza, tem nada de errado com isso. Mas se você quer aprender e você se dispôs a tirar um jogo para você, você tem que estar disposta também a ler o jogo que você mesmo tirou. E não falar para outra pessoa ler para você. Então você tirou, você precisa estar disposta a estudar, a analisar. E neste caso leva um certo tempo, sim, né? Que é o naipe de ouros até. Precisa de uma dedicação, precisa de um estudo, precisa de prática, precisa de frequência, precisa de registro, inclusive. Registra, né? O que você observa, porque o tarô ele é um estudo empírico, é aquele estudo que a gente vai
conhecendo, vendo, né, ou desenvolvendo na prática, pela observação de como se manifesta. Então é importante que vocês façam isso, tá bom? Que vocês façam esse exercício. Então hoje, gente, eu peguei, né, quis fazer esse vídeo para responder para vocês sobre essas perguntas que eu recebo, né, bastante pergunta nesse estilo, né, a pessoa colocou várias cartas, mas não tem uma posição determinada para as cartas, por isso que eu quis fazer esse vídeo para explicar para vocês, ou você está abrindo o jogo e está intuindo a mensagem, ou você precisa então determinar referências para fazer as associações, e nesse caso você precisa ter um tema ou uma pergunta e determinar posição para as casas. E aí também você vê, né, se você não tira simplesmente 3 cartas sem saber por que eu estou tirando essas 3, por que eu estou tirando 4. Não, você primeiro determina, né, vai ter uma casa lá de passado, presente e futuro, ou uma casa de, como eu falei, né, de momento, de conselho, de desafio. Você determina a posição das casas e aí você tira, sabendo o que cada carta vai representar. É dessa forma que você faz, né, numa leitura analítica, ok? Então eu espero ter ajudado vocês com essas explicações, com esses exemplos. Se vocês quiserem, e principalmente para os iniciantes, baixarem o meu e-book, que é 7 palavras para cada arcano maior, eu vou deixar o link na descrição. Eu peço a vocês que, se vocês gostaram do vídeo, que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo.